Uma ótima noite a todos. Que a mensagem de amor e luz do nosso querido Mestre Jesus seja sempre a nossa inspiração. É uma grande alegria tê-los aqui nesta noite, no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, no bairro Vila Nova, aqui em Joinville. Em período de férias, a necessidade de conhecimento, de reforma íntima, não tem descanso e aqui estamos, reunidos novamente com muita alegria para ouvir, refletir e aprender sobre os ensinamentos do Cristo fundamentados na doutrina espírita. Nossa casa está funcionando normalmente, as atividades pós-pandemia foram sendo reajustadas, temos novas atividades e vamos explicá-las para conhecimento de todos. Como o primeiro dia da semana formalmente é o domingo, então aos domingos, todo primeiro e terceiro domingo do mês, está funcionando aqui o curso básico de Espiritismo, na parte da manhã, com início às 9 horas, nós temos um ajuste no horário, e às 10h30, também no primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós temos palestra pública. Todas as quintas-feiras, já dando um salto para manter na palestra pública, como na noite de hoje, nós temos palestras às 20 horas. Na segunda-feira, nós temos o grupo de estudos e educação da mediunidade, e em dias pontuais, nós realizamos atividades de assistência social e de estudo e integração. Mas essas atividades mencionadas são de caráter público, à exceção da educação da mediunidade, que é por convite. Em função da demanda, nós colocamos para funcionar também o estudo sistematizado da doutrina espírita. Neste ano nós não estamos funcionando porque há novos frequentadores que estão atendendo ao curso básico de Espiritismo. Um aviso interessante, já vamos aproveitar e fazer um convite. Nós teremos no dia 20 de agosto, ou seja, daqui a um mês, o Seminário de Estudos Espírita 4. E esse seminário tem um tema principal especial, a sexualidade. Deve ser o segundo Seminário de Estudos Espíritas abordando a questão da sexualidade. Será no sábado, dia 20 de agosto, das 15 às 18h35. Nossa, mas tudo isso? Porque são 3 exposições em sequência e nós fazemos uma grande confraternização, a nossa cantina do bem, com coisas gostosas para a gente tomar um café, bater um papo. Porque o bom da Casa Espírita não é a gente só para estudar, para escutar, mas para confraternizar. Ali é que a gente exercita o acolhimento, a começar por nós mesmos e por todos aqueles que queiram estar conosco. Nesse seminário nós vamos abordar a primeira exposição, um tema muito fácil de compreender, a alma feminina. Talvez não. O segundo tema, muito importante, contemporâneo e eu diria necessário, sexualidade na adolescência. E o terceiro tema, correlato, amor livre, seus problemas, suas consequências e responsabilidade do espírito. Então são 3 temas em sequência, fica aqui o convite. Nossa casa tem uma limitação física, nós já ocupamos cerca de 60% dos espaços, mas ainda há vagas. Aqueles que desejarem se inscrever podem tratar diretamente com qualquer um de nós, ou no nosso site na internet, ou na página do Facebook, as informações estão disponíveis e nós fazemos as inscrições. Nós já enviamos para algumas casas espíritas da nossa região para compartilhar e vamos aproveitar, temos visitantes hoje, vamos aproveitar e mandar mais um convite também. A título de contribuir para a nossa harmonia, nós vamos fazer uma breve leitura de uma página do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. A porta, abre aspas, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João, fecha aspas. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais,
surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos? Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Muito interessante a mensagem, nos chamando a atenção para dois pontos fundamentais, porque todos nós somos filhos do mesmo Criador e queremos viver melhor, queremos ser felizes. Fazemos escolhas, mas as nossas imperfeições nos acompanham e é preciso superá-las, nos superarmos a nós mesmos. E por isso a porta que se apresenta diante de nós, como Jesus disse, a porta estreita, ela está ali, nós já identificamos. Mas nós ainda somos nós, esses espíritos milenares que trazemos conosco um acervo de conquistas positivas e negativas. E esse equilíbrio, aumentando o número de conquistas positivas, demanda tempo, esforço, sacrifício. Às vezes nós fazemos escolhas equivocadas, ainda erramos, ainda vacilamos. Por isso estamos aqui, em momentos como este de acolhimento fraterno, refletindo, repensando procedimentos, atitudes, pedindo a Deus as forças necessárias para nos superarmos. A verdadeira conquista, já aprendemos, não é a conquista do outro, mas a de nós mesmos. Vamos fazer, como sempre o fazemos na Casa Espírita Cristã, uma prece, uma oração simples, para sobretudo agradecer pela oportunidade de aqui nos encontrar. Senhor Deus, amado Pai e Criador, muito obrigado, Senhor, por estes momentos de paz, pelo privilégio de nos encontrarmos aqui, com a saúde possível, merecida e necessária, pelo discernimento que ainda possuímos, no avanço das nossas limitações físicas e emocionais. Obrigado, Senhor, por não estarmos sozinhos, jamais. Pelos momentos de alegria que nos inspiram, nos alegram a alma, nos aquecem o coração. Mas obrigado também, Senhor, pelas provas de cada dia, que nos auxiliam no crescimento, na superação de nós mesmos, identificando no nosso semelhante a oportunidade de servir, de amar. Não há como evoluir, crescer, sorrir sempre, deixando para trás os companheiros de jornada. E por isso estamos aqui, em família, em grupos, equipes, sociedades, nações. Em verdade, somos todos de uma só raça, a raça humana. Obrigado, Senhor, pelos momentos de paz que já sabemos conquistar. E abençoa-nos em especial nesta noite, através dos dirigentes espíritas, dos dirigentes espirituais dos trabalhos desta casa. Que a nossa irmã Carmen, que veio de Jaraguá do Sul, trazer para nós o acolhimento de que mencionamos. Na palavra serena, as reflexões, os bons pensamentos que nos contagiam a todos, que ela seja inspirada, amparada e receba desde já a nossa imensa gratidão pelo seu gesto de amor e de doação. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Já falei um pouco demais, é raro isso acontecer. Convido agora a Carmen para vir aqui à frente.
passar aqui e conversar um pouquinho. Não sou nenhuma palestrante, nenhuma oradora, mas vim apenas conversar um pouquinho e esclarecer alguns pontos, talvez, que muitas vezes ficam embutidos no nosso interior. Esse tema, provas da riqueza e da miséria, é muito controverso. A maioria das vezes, quando nos reportamos a uma pessoa abastada, né, com posses, muitas vezes paira um preconceito, rotulamos. Mas Jesus, como procederia Jesus? Como procedeu Jesus? Diante de Zaqueu, Zaqueu sentiu no íntimo a vontade de distribuir os seus bens. E ele, a quem ele suspeitava que tivesse feito alguma coisa, prejudicado em algo, ele tentava retribuir 4 vezes mais. Porque Jesus, ele conhecia a alma de Zaqueu. Assim como ele conhece a alma de todos nós. Então Jesus não generalizava. Ele não contrariava ninguém. O que Jesus fazia diferentemente de apontar as pessoas ou julgar as pessoas era a diferenciação da conduta de cada uma delas. É a nossa conduta que faz a diferença e não a nossa pessoa em si. Somos todos irmãos em Cristo. O que nos diferencia são as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E quando nós vamos para a pátria espiritual, cada um vai levar a sua própria bagagem. Então, quando se fala em riqueza, podemos nos reportar não só ao dinheiro, não só a fortunas, mas ao apego. Qualquer tipo de apego. Apego aos livros, que são importantes para os estudos. Apego aos nossos objetos. Apego a afetos de pessoas que não nos querem mais e muitas vezes nós não deixamos essa pessoa viver. São teias de aranhas que criamos ao nosso derredor que impossibilitam o nosso desenvolvimento. Ficamos emaranhados nesses pensamentos e nessas obsessões, porque o dinheiro não é o que o dinheiro faz com a gente, é o que nós fazemos com o dinheiro, é o que nós fazemos com os nossos apegos. E a vida que levamos é para nos evoluirmos, porque afinal, o que não é a vida, senão as novas oportunidades reencarnatórias? E qual é o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação não seria a nossa evolução, o nosso aprendizado, não seria também os nossos resgates do passado? E como nós iríamos para a pátria espiritual, como nós poderíamos, no momento do nosso desencarne, seguirmos em paz se estamos atrelados aos nossos apegos? Como vai ser a nossa vida, a nossa entrada na pátria espiritual, se preocupando com a nossa casa, com o nosso trabalho, com meu gato, meu cachorro, enfim, meus filhos? E nós temos que ter na nossa ideia de que a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho continuarão, porque as coisas mudam.
coisas continuarão sem a nossa presença. Aliás, às vezes continuam bem melhor, porque nós nos achamos importantes e às vezes quando vamos até deixamos de atrapalhar. São essas importâncias que damos a nós mesmos, exacerbadas. Afinal, muitas pessoas dão graças, essa já foi, né? E a gente se acha. Não é bem assim. Então, se o dinheiro não fosse importante, Deus não permitiria que ele existisse. Porque o dinheiro, ele é neutro. Olha só, nós temos as forças físicas, né? As manifestações físicas do eletromagnetismo, a eletricidade, nós temos o calor, até a radiação. Assim como o dinheiro é neutro. O que dá qualidades positivas e negativas é cada forma como a gente emprega. E aí está a nossa responsabilidade de saber empregar positivamente todas as ferramentas que Deus coloca na nossa frente para desenvolvimento da comunidade, da humanidade, que seja. Então, em falando de dinheiro, eu vou ler aqui uma passagem do livro Alvorada Cristã, de Francisco Cândido Xavier. Agora chegou a hora. E o título do capítulo ali é A Lenda do Dinheiro. Conhece, Paulo? A lenda do dinheiro. Conta-se que no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldade no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregavam ao excessivo repouso. Ninguém se animava a trabalhar. Terra solta amontoava-se aqui e ali, minerais variados estendiam-se ao léu. Águas estagnadas pareciam em toda parte. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos, mas com que braços? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dominavam sobre as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas, presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes facções, incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Apareceram candidatos a toda espécie de serviços. O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para fundar uma grande olaria. Outro requereu meios para pesquisar os minérios pesados, de maneira a transformá-los em utensílios. Certo trabalhador suplicou recursos para aproveitamento de grandes áreas na exploração de cereais. Outro ainda implorou empréstimo para produzir fios, de modo a colaborar no aperfeiçoamento do vestuário. Servidores de várias procedências vieram solicitar um auxílio financeiro destinado à criação de remédios. E o Senhor a todos atendeu com alegria. Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisavam aqui e ali, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Em breve, os homens ansiosamente procurando dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si, trabalhavam sem descanso
produzindo tijolos, instrumentos agrícolas, máquinas, fios, óleos, alimento abundante, agasalho, calçados e inúmeras invenções de conforto. E assim a terra, menos proveitosa, foi removida, as pedras aproveitadas e os rios canalizados convenientemente para a irrigação. Os frutos foram guardados em conservas preciosas. Estradas foram traçadas de norte a sul, de leste a oeste, e as águas receberam as primeiras embarcações. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e propriedade no anseio de posse, considerou satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que por enquanto lhes assinala a posição. Todavia o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem e com a sensação de propriedade improvisarão todos os produtos materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é minha lei de empréstimo que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a quantos me pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte conduzi-los-á a um à minha presença. Esse decreto divino funcionará para cada pessoa em particular, até que meus filhos, individualmente, aprendam a servir com amor e felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas com ele mais tarde. Assim sendo, apesar dos caminhos tortos, o dinheiro facilita, possibilita e nos traz muitas vantagens e muitas coisas boas. Como eu falei antes, não é o que o dinheiro faz com a gente, mas o que nós fazemos com ele. Se não houvesse dinheiro, nós, seres ainda ignorantes, estaríamos inertes. Um exemplo, de como o homem ainda busca pela posse, coloquemos na frente uma cenoura e algumas notas graúdas, e mais atrás, mais à frente, um coelho e um ser humano. Olhando aquilo, para onde o coelho vai? Certamente pela cenoura. E o homem? Com certeza ele não vai pela cenoura. Mesmo que ele seja um vegetariano, mas mesmo assim ele reluta. Então é isso, gente. O homem, ele ainda precisa desse sentimento de competição, uma certa ambição, para que ele se desenvolva, se intelectualize, para que ele busque o conforto pessoal, por que não? Uma vida melhor, meios de estudar, meios de evoluir e prestar à humanidade, dividir para a humanidade as condições que ele amealhou. Temos grandes famílias milionárias,
América, os Ford, Rockefeller, que milhões de empregos. Aqui pertinho, ali na minha cidade de Jaraguá do Sul, temos a WEG. Quantos empregos diretos e indiretos ela fornece para o município? Já pensaram se de repente desse uma quebrada na WEG? Como estariam os cidadãos de Jaraguá do Sul? Aqui, as empresas que nós temos aqui. Então, essas pessoas, apesar de ambiciosas, de lutarem pelo dinheiro, elas investiram. Elas esbanjam. O problema é dela. Elas fazem coisas que não deveriam, problema delas. Mas o importante é que elas estão fazendo alguma coisa de bom. Então, muitas vezes a pessoa anda bem vestida, a mulher é elegante, ou o homem é elegante, passeia de iate, viaja de avião, conhece cidades do exterior. E as pessoas falam, porque fulana, pá, mas ela é rica. Ela nasceu nessa época para ter. Ela não nasceu para não ter. Ela nasceu para prova da riqueza. E ela vai prestar contas, como aqui na nossa historinha. Ou acha que não vão? Porque são empréstimos. Nós somos apenas os usufrutuários. Então, em contrapartida, muitas vezes as pessoas falam: qual é a diferença do menos abastado do rico, do pobre, né? E do rico? Porque como é o sentimento de cada pessoa? Será que é porque ela é rica ela vai deixar de amar mais? Será que é porque ela é rica ela vai deixar de se compadecer mais com as misérias da humanidade? Será que é porque ela é rica ela vai poder fazer a caridade porque ela tem posses? E o pobre? Quantas vezes o pobre se frustra por querer ter aquilo que não pode ter? Quantas vezes nós, né, nos colocamos num lugar, queremos fazer aquilo que não está nas nossas condições, que a gente não aceita a nossa vida. Nós nascemos para não ter, porque não estamos preparados para ter. Não é fácil, não é simples assim. Um pensamento que sempre me vem, tentando me conhecer, me autoconhecer, né? Me flagrando nos orgulhos, né? Nos melindres, nos momentos de arrogância. Então eu peço. Claro que eu gostaria de ser mais abastada, né? Claro que eu gostaria de sair sem fazer conta, se vai faltar para pagar tal prestação, ou se eu vou gastar e vai faltar um certo alimento, ou eu vou atrasar a luz, vou atrasar a conta da água. Claro que a gente gostaria de sair sem essas preocupações. Né? Então eu penso, se for para eu ter muito dinheiro e tornar-me uma pessoa indiferente às outras, uma pessoa endurecida, orgulhosa, arrogante, que se sobrepõe aos outros, então que eu continue assim. Porque eu acho que não estou preparada para administrar uma fortuna. Então, quando a situação fica mais melindrosa, nós nos revoltamos e falamos: meu Deus, por que deste tanto a outro e não deste a mim?
Gente, foram as provas que nós escolhemos, que a maioria de nós, antes de reencarnarmos, escolhemos as nossas provas. Nós escolhemos não ter. Temos aqui um exemplo, né, da época lá nos antigos sírios, que eles adoravam Mamon, que era um ídolo, né, todo feito em ouro e prata, né, que simbolizava a riqueza, a fortuna, né, cultuavam, né, o Deus deles, né. Mas eu fico, né, colocando, por que não colocar hoje, por que nós não colocarmos Mamon a serviço de Deus? Não servir a Deus, a servir a Deus ou a Mamon. Mas por que não colocar Mamon a serviço de Deus? Por que não seguirmos o exemplo de Zaqueu? Mas não, nós fizemos como aquele moço que perguntou ao mestre o que tenho que fazer para seguir-te, né? E ele disse, vai, desfaz-se dos teus bens e siga-me. E ele achou que ele ainda não estava pronto. Porque esse desfazer dos bens, não só desfazer dos bens da fortuna, mas do apego. Do apego excessivo. Não é o uso, é o abuso. E pegando aqui um exemplo dessa história, nós estamos acostumados ainda a trocas. Eu vou ser um bom cristão, eu vou ser um bom espírita, porque eu quero deixar o meu lugarzinho lá no outro lado já reservado. Porque a gente sabe que são as nossas obras, né? Isso é troca. Nós ainda não estamos despojados. Apesar de a gente ainda fazer trabalhos voluntários, já estamos começando, né? A nos doarmos um tempo na semana, ou para uma instituição de caridade, ou até mesmo nas casas espíritas, que se doa um pouco do nosso tempo, já é alguma coisa, mas lá no íntimo a gente está fazendo barganha. Porque sempre temos que andar no caminho reto para poder entrar às portas do céu. Outra coisa contraditória é quando se fala as portas largas não nos conduzirão ao céu. Que seriam as portas largas, né? Os excessos, o dinheiro, as festas, mas gente, o dinheiro muitas vezes é para a gente usufruir dele também. Tem pessoas que guardam o dinheiro porque acham que não devem gastar, porque tem que entrar pela porta estreita. Gente, eles não dividem o dinheiro nem com eles mesmos. Passam necessidades, não saem, não conhecem lugares, não se entrosam numa sociedade, para não gastar, não estudam, estão estagnados porque não querem gastar. Aí também não é válido. Ainda bem que nós já estamos chegando a um ponto que nos preocupamos com o nosso próximo, nosso semelhante, porque quem de nós consegue almoçar ou fazer uma refeição num restaurante e vendo do lado de fora uma mãe ou um mendigo pedindo alimento para a sua família? A gente já se incomoda com isso. Como é que você consegue fazer uma refeição com alguém lá passando necessidade? Isso toca o nosso coração. E muitas vezes a gente até colabora um pouco com aquela pessoa.
Então nós estamos no viés correto. Quando a gente viaja, os caminhoneiros abrem a cozinha do caminhão, fazem a refeição. Naquele posto ali, naquele pátio, gente, tem tanto cachorro. E os cachorrinhos, alguns dos caminhoneiros, faz a refeição junto com um cãozinho e reparte. Porque, gente, se tem um animalzinho ali olhando para ti, você comendo, não dá, gente. Imagina um ser humano. Em falar em resultado de fortuna, eu vou ler mais uma situação. Acho que todos nós já ouvimos falar do Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel, né? Alfred Nobel foi um empresário, dono de fábricas e inventor sueco que ficou com o nome gravado na história como inventor do dinamite. Nobel enriqueceu-se por meio da produção de explosivos e armamentos. E foi o responsável pelo Prêmio Nobel ao deixar grande parte da sua fortuna. Alfred Bernhard Nobel foi um sueco que nasceu na cidade de Estocolmo no dia 21 de outubro de 1833. Ele era filho de Emanuel Nobel e Caroline Henriette Nobel, sendo um dos 4 filhos desse casal que sobreviveu à pobre infância. Ao todo, seus pais tiveram 8 filhos, mas a metade faleceu em criança. A invenção da dinamite, principalmente, transformou o Nobel em um grande industrial. Ele abriu dezenas de fábricas pela Europa e pelos Estados Unidos e começou a acumular uma fortuna. Nobel ainda inventou outros explosivos, como a nitroglicerina gelatinizada e balistita. Essas invenções fizeram-no um dos maiores produtores de explosivos do mundo. Ao longo da sua vida, Nobel foi homenageado diversas vezes por conta de todas as suas invenções, chegando a tornar-se membro da Academia Real Sueca de Ciência. Ele também recebeu doutorado honorário pela Universidade de Uppsala, na Suécia. Além dos explosivos, Nobel investiu seu dinheiro na produção de alguns produtos sintéticos e, além de ter investido na refinaria desenvolvida por um de seus irmãos no Azerbaijão, Nobel foi, como percebemos, um grande bem-sucedido e acumulou centenas de patentes, além de ter sido dono de quase uma centena de fábricas. Paradoxalmente, apesar de ter enriquecido com a fabricação de explosivos e equipamentos bélicos, Nobel apresentava-se como um pacifista. Quando morreu, ele tinha uma fortuna que superava aos 12 bilhões de coroas suecas, valor corrigido, valor correspondente a mais de R$1 bilhão em valores atuais. A morte de Alfred Nobel aconteceu em 10 de dezembro de 1996. Na sua residência na Itália. Então, como surgiu o Prêmio Nobel? Como surgiu o Prêmio Nobel? Foi criado com a fortuna que Alfred Nobel deixou depois que morreu. O Prêmio Nobel surgiu em cumprimento ao testamento de Alfred Nobel, num ano antes de morrer. Nesse testamento, Alfred Nobel deixou 94% da sua fortuna a fim de que um prêmio fosse criado para homenagear e premiar pessoas que realizassem grandes ações em benefício da humanidade. Nobel iniciou também as instituições que fariam, Nobel indicou também as instituições que fariam a distribuição dos prêmios
E as categorias que seriam premiadas: Prêmio Nobel da Física, da Química, da Fisiologia, da Medicina, Literatura e da Paz. Ele, no entanto, não estipulou quem faria a gestão da sua fortuna, e isso criou uma série de problemas jurídicos que só foram resolvidos anos depois. Em 1900 foi fundada a Fundação Nobel, responsável por administrar os fundos deixados como herança de Alfred Nobel. O primeiro prêmio Nobel foi entregue em 1901 e atualmente a premiação é uma das maiores honrarias do mundo. Aqui tem uma situação, dizem, né? Acredita-se que Nobel propôs a criação do prêmio para deixar uma imagem melhor de si. O ponto de partida para isso teria sido no ano de 1888, quando seu irmão Ludwig faleceu. Esse acontecimento foi seguido de uma manchete de um jornal francês que fez uma confusão com as informações e anunciou a morte de Alfred com os dizeres: o mercador da morte está morto. Nobel, que não tinha morrido, percebeu então que a sua imagem negativa como produtor de explosivos e armamentos. Ele começou a pensar em maneiras de deixar um legado mais positivo, e a criação do Prêmio Nobel teria sido a saída encontrada. Mesmo fazendo, industrializando e comercializando armas, né? Artefatos letais, ele mesmo assim pensou em transformar a sua fortuna em algo bom para a humanidade. O prêmio Nobel, né? É entregue uma esfinge do Nobel, uma estatueta, né? E um prêmio de $1.000 a pessoa que ganha. $1 milhão. $1 milhão. Desculpa. Não, certo. A pessoa que ganha o prêmio Nobel. Obrigada. No Livro dos Espíritos, na questão 815, é perguntado, Kardec pergunta, qual das provas é a mais terrível para o homem? Da desgraça ou da riqueza? E eles responderam, são tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. Então não existem provas piores ou melhores. Elas são de acordo com as necessidades de cada pessoa. E Deus jamais dá um fardo mais pesado do que possamos carregar. E as reclamações diante da pobreza denotam um espírito fraco e que ainda não recolheu as experiências das suas vidas sucessivas, das lutas terrenas. As mensagens do além que descem sobre o orbe terrestre mostram-nos os deveres que cada criatura se compromete. Temos que assumir e temos que nos responsabilizar por cada situação. Não existe privilégios, ninguém tem mais ou menos por privilégios. Nós recebemos mensagens valiosas da espiritualidade. Nós temos um caminho, um norte, temos a luz do Evangelho, a bondade de Cristo, o exemplo para seguir. A nossa pequenez ainda faz com que
não sabemos diferenciar do uso e do abuso. Ainda não reconhecemos que diante de nós há pessoas mais fragilizadas do que outras. Ricos, dividam, compartilhem, se fraternizem. Pobres, se unam, se solidarizem. Não deixem que a pobreza ou a riqueza ofusque os nossos olhos, que nos tornemos indiferentes aos outros. Na riqueza pela arrogância, pelo orgulho e vaidade. E na pobreza, pelo despeito, por achar que nós sofremos mais que os outros. Assim, meus irmãos, eu finalizo a minha fala pedindo a Deus que nos ilumine no decorrer dessa semana e na outra que, se Deus quiser, há de se iniciar, possamos estar juntos em uma outra oportunidade. Obrigada mais uma vez. Só quero esclarecer um ponto que eu não esclareci no início da palestra. Essa fala que eu fiz foi embasada numa palestrante, o nome dela Maristela Santos. Tá? Ótimo. Não sei se vocês já tiveram assistam. Claro, ela vai falar muito melhor do que eu, né? Porque eu esqueci alguns pontos. Mas ela não veio aqui. Ela não veio aqui, né? Então, para dizer que alguém está, vamos, plagiando, né? Longe de mim. Né? Humildemente, eu reconheço que os exemplos e algumas falas foram da Maristela. Perfeito. Tá bom? Você aceitaria o convite para fazer uma breve de encerramento para a gente? Faço. Então vamos relaxar nas nossas cadeiras, respirar fundo, fechar os olhos ou abri-los como queiram. E levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre amado, nosso irmão maior. Levar o nosso pensamento à espiritualidade amiga, nossos mentores que aqui se encontram, que nos amparem sempre. Colocar na nossa tela mental a imagem do Cristo. Amados, Ele não nos abandona jamais. A um sopro, uma fagulha do pensamento, já estamos sendo assistidos. Que não percamos a nossa fé. Que o nosso coração esteja sempre cheio de esperança. Que a nossa vida seja sempre partilhada com as pessoas que nos rodeiam. Que possamos olhá-las como irmãos, estender a nossa mão sempre que possível. E que no nosso trabalho, o nosso ganha-pão de cada dia, seja elevado ao mais alto grau de dignidade, aureolados pelo olhar de Jesus. Que o nosso trabalho seja digno, amparando as criaturas que se achegam, seja qual for a profissão. E nunca esqueçamos do lado social. O homem não nasceu para ser servido, o homem nasceu para servir. Assim, com a gratidão, eu peço a todos aqui que se reconciliem com aquele desafeto que por ora exista no cotidiano de cada um. Imagine abraçando esse desafeto. Coloque na sua tela mental um enfermo e rogue a Deus pela saúde e pela recuperação.
ou pela resignação, se for do merecimento. Coloque na sua tela mental aquele ser que recentemente se despediu da sua família e partiu para a pátria espiritual. Que ele seja recebido com os seus anjos, e aos familiares que recebam a paz e a consolação. Aos reclusos, que sejam intuídos os bons pensamentos e que se libertem da vida do crime. Pai amado, vós que sois todo amor, toda a paz e a caridade, obrigado. Obrigado pela minha família, pelo meu lar, por todos que estão aqui. Assim, com a tua permissão, vamos encerrar os trabalhos da palestra desta noite. Que assim seja.